Som. Testando o som. Testando o som. Teste o som. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Dê uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. Essa noite especial que o Senhor reservou para nós. A última ceia do ano de 2023. Quantos são gratos ao nosso Deus por ter chegado até aqui? Ele sustentou a tua família, Ele te sustentou. Então eu quero te convidar nessa noite a entregar o teu melhor louvor, a tua melhor adoração a Ele, porque Ele é bom e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Erga suas mãos aos céus, vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, entramos em tua presença nessa noite, Pai, nós te desejamos, queremos mais de ti, mais da tua presença, mais do teu poder. Flua neste lugar, Senhor, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Move neste lugar com a tua presença, com a tua graça. Visita os corações, Pai amado. Em nome de Jesus, queremos mais de ti nessa noite, Pai. Desejamos a tua presença, desejamos o teu poder, a tua glória sobre nós. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, se você concorda, diga um amém. Aleluia. Deus é bom, querido. Palmas assim, ó. Vamos declarar isso com alegria nessa noite.
misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todo tempo ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Oh, oh, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Vamos declarar que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Aleluia! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é. Você pode cantar isso? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Oh, 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 adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. E quantos acreditam nisso? Erga suas mãos aos céus e dê o melhor aplauso a Ele. Aleluia! Glória, glória a Deus. Aleluia!
presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Porque hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui. E todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui. E todo mal vai ter que sair. Não sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Feche seus olhos. Oh, diga para Deus quanto que Ele é bom. Diga para Ele o quanto Ele é fiel. Por mais que as coisas aconteçam nas nossas vidas, Ele sempre se permanecerá fiel. Não adianta. Haja o que houver, Ele sempre permanecerá fiel. Pode os nossos amigos, os nossos pais, as pessoas mais queridas para a gente virar as costas para nós, mas Ele sempre será fiel. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Se faça presente aqui entre nós, Pai. Diga a Ele quanto Ele é bem-vindo aqui essa noite. Erga suas mãos aos céus. Adore o nome dEle. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel. És fiel em todo tempo. Declare. Com todo fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Declare: és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Declare isso, por isso é profético. Declare: bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só igreja, tua bondade me seguirá. Declare, profetize isso. Se renda a Ele. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, Pai. Fiel em todo tempo, Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje praticamente é a nossa última Santa Ceia do Senhor. E nós estamos aqui reunidos. E eu quero te pedir nesse momento que não deixe que nada, nenhuma circunstância, nada que você tenha entrado aqui venha tirar de você sentir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Talvez hoje possa ser o último dia que você esteja aqui, então entregue o seu melhor.
Se renda ao altar do Senhor. Independente da situação de como você entrou aqui nessa noite, renda-se aos pés de Cristo. Renda-se aos pés da cruz. O Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Aleluia! A presença do Senhor é notória aqui neste lugar. Então não deixe que nada impeça de você adorar o nome do Senhor. Se ligue com o Senhor nessa noite. Grandes coisas Deus quer fazer aqui nesse lugar. Mas depende de mim. Depende de mim. Depende de eu dar lugar ao Senhor para Ele se manifestar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rendidos estamos a Ti, Senhor. Rendidos estamos a Ti. Toma-me, rendida estou com vocês. Entregue ao Senhor. Aleluia, Deus. Minhas mãos, peça a Ele nessa noite. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Cruz.
o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. O Pai quer ouvir isso de você nessa noite. Aleluia. Só a igreja. O Pai está aqui. Fale isso pra Ele. Eu sou teu e tu és Tua presença maravilhosa, Senhor. Aqui nessa noite, Deus, nós declaramos, Senhor, que exaltamos o Teu nome nessa noite, Deus, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu Faz em mim o Teu querer, Senhor. Faz em mim o Teu querer. E nós temos que estar preparados para o querer do Senhor. Porque muitas das vezes o querer de Deus não é o nosso. O querer de Deus às vezes não é o nosso. Quando a gente declara, faz em mim o Teu querer, nós temos que estar disponível ao querer de Deus. É o querer dele, que é o melhor, que é o suficiente, que é o necessário. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos rendidos diante de Ti, Jesus. Nós nos rendemos perante a Tua majestade, Jesus. Nós nos rendemos perante a Tua majestade, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, diante do Teu trono de glória. Aleluia! Vem encher essa casa, Pai. Vem encher esse lugar. Oh, aleluia! Nós chamamos a Tua presença aqui nesse lugar, Espírito Santo. Nós chamamos a Tua presença. Vem encher, vem transbordar nessa noite. Aleluia! Peça mais, querido, peça mais. Peça mais do Espírito Santo aqui nesse lugar. Ele já está aqui. Aleluia, nós podemos sentir a Tua presença, Jesus. Passeia, Jesus, passeia no nosso meio. Passeia, Jesus. Vem fazendo milagres, vem curando. Vem quebrando tudo que não provém de Ti. Tudo que não é do Teu reino caia por terra agora. Aleluia. Aleluia.
Nós queremos ouvir o rugido do leão nessa noite. O leão da tribo de Judá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Explode nova vida. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nessa noite creem que o rugido do leão de Judá virá para mudar toda a história da sua vida. Aleluia. A igreja vem comigo assim, ó. Descendente de Davi, o homem mais notável. O quê? Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente De Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a e que ruja o leão. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
nessa noite. Aleluia. Aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Oh. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso a Ele. Vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas, declare, estão acesas. só estamos esperando a Ti, Senhor. Só estou esperando O barulho dos teus passos em direção à porta. Fale isso pra Ele, fale isso pra Ele. É só bater que eu Vou abrir pra você entrar. deixa Ele fazer morada. Diga isso a Ele. É só bater que eu Vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Ora vem, Senhor Jesus. só te Vamos dançar. Maranata, Maranata. Maranata, ora vem. Declare, tem fogo. Tem fogo. Que era lindo assim. Meu noivo. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia, aleluia. Glorifica a Deus, querido. Mais forte. É pra Ele. Glória a Deus. Fala pro teu irmão que está do teu lado assim: ainda tem muito mais nessa noite. Você está preparado? Pergunta para ele: você está preparado? Ah, querido, você pode tomar o seu assento. Período de louvor sempre deixa a gente sem fôlego, né? Amém. Obrigado, Felipe. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Amém. Isso é bom. Eu queria saber quem é que vai dar os anúncios aí da Central do Anúncio. Deixa eu ver se alguém está chegando aí. Aí a Jana. A Jana está vindo aqui. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Vamos lá, dia 9 de dezembro, último bate-papo da melhor idade do ano. E tem uma confraternização e amigo oculto. Bruno, quer falar? Então, gente, todo mundo que já participa, né, desse bate-papo mensalmente, se tiver alguma dúvida, procurar o Bruno no final do culto, tá? Mas com certeza vocês já estão por dentro aí de tudo que vai rolar nesse dia maravilhoso. Gente, tem um recadinho da minha líder. Marcinha, não sei onde eu botei o papel, mas eu gravei. Amém. Ela pediu para falar o seguinte: o Departamento Feminino está convidando para o último culto de mulheres, que vai ser no dia 15 de dezembro, às 19 horas. Tem muita gente perguntando se é obrigatório participar do Amigo Oculto. Não é, gente, tá? É uma brincadeira que a gente vai fazer entre as irmãs. O valor é simbólico, de R$15. Não precisa ser um presente maravilhoso, uma barra de chocolate, aquilo que você tiver condição de trazer para entregar para uma irmã com um recadinho, tá? Mas não será só o Amigo Oculto. Vamos ter uma palavra, vamos ter o nosso momento de culto e depois nós vamos para a nossa confraternização. Dessa vez, não vamos trazer o nosso lanchinho. A nossa cafeteria vai estar funcionando. E, aliás, temos uma novidade na nossa cafeteria, gente, que a Bia me falou ali embaixo. Nós temos um cappuccino de Natal. E tem calda de leite ninho e bolo Red Velvet. Então, assim, se você quiser presentear uma irmã com esse cappuccino, é um presente muito legal. Passa da cafeteria, já deixa agendado com a Bia e é um presente, gente, maravilhoso. A pessoa que vai receber não vai estar esperando, tá? Outra coisa, nós temos uns brindezinhos que a Bia e a Lia fizeram, também com valores de R$15 para quem quiser presentear a irmã. Amém? Outra coisa, pessoal do Encontro de Casais, né, do dia 8, fiquem atentos ao grupo, tá, para a gente colocar lá todas as informações de horário de saída, vamos sair aqui da igreja, então, por favor, o Reis pediu para que vocês fiquem atentos, ligados às mensagens que ele vai postar durante a semana no grupo do Encontro de Casais. E quem tem vontade de ir no encontro de 2024, é só procurar ele para poder ver a quantidade de parcelas, o valor, tudo direitinho. E para esse agora, gente, surgiu uma vaga, tá? Um casal, por algum motivo, não vai poder participar, e o Rei está parcelando aí em diversas parcelas o valor. Então, quem tiver interessado em ir agora, nesse encontro do dia 8, procurar o Rei também, conversar com ele, porque, assim,
tá super facilitado para você pagar no cartão, dar uma entrada, enfim, para preencher essa vaga e você estar lá conosco, amém? E a Neia também pede para avisar, Neia, gente, Alcineia, tá? Pagamento do passeio com batismo até o dia 10. Por favor, procurar ela, tá? Para mais informações. Tem pouquíssimas vagas, então quem tiver vontade de ir, procura ela hoje ainda, tá? Para garantir aí a sua vaga no passeio. Gente, as cestas básicas, como eu falei para vocês, só temos 2 famílias, tá? E em dezembro a gente quer fazer algo especial para essas 2 famílias. Eu e Tati vamos preparar, além de doar a cesta, a gente vai preparar os alimentos da noite de Natal e vai levar na casa dessas 2 famílias para que eles possam ter também um pouquinho daquilo que eu creio que todos nós vamos ter em casa. Amém? Então é só nos procurar também. Nossos cultos semanais, terça-feira, nosso culto da família às 19h30, 8 horas da manhã na quarta, nós temos o nosso Bom Dia Espírito Santo, na quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração, domingo, 7h30, oração, 8h30, EBD. Por favor, gente, nós temos também EBD de juniores, tá? Quem tiver interessado em trazer um sobrinho, um neto, um vizinho, e quiser ter mais informações de como funciona, é só procurar uma das tias que trabalham lá os domingos pela manhã, tá? Para ter mais informações, mas tem sido uma bênção na vida de nossas crianças. Às 10 da manhã, o nosso culto matinal, e às 18, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Bom culto para todos nós. Amém, gente. Queria só reforçar aqui, a Jana falou de tudo direitinho, que na terça-feira, essa terça-feira agora, nós vamos ter a nossa Santa Ceia da Família, a qual vai ser a última Santa Ceia do ano. Então, você traga a tua família, vem aqui para esse culto, né, que é voltado com essa temática de família. A gente faz as orações, né? Então, venha para essa última Santa Ceia do ano. Quem é que participou de todas as Santas Ceias do ano, esse privilegiado? Faz assim com a mão, assim. Pouca gente, né? A Santa Ceia assim, é um momento muito importante para a gente, né? Como cristão, como filhos de Deus. Então, vamos ver se nessa terça-feira a gente esteja presente aqui para estar orando pelas nossas famílias. Amém? Vocês estão bem, gente? Está calor aqui dentro? Eles estão querendo que ligue a luz lá em cima, né? Vai ligar já a luz já. Vocês gostam de ficar no escuro, não? Amém. Amém. Deixa eu seguir aqui. Eu queria primeiro saber se hoje nós temos visitantes. Mesmo que a gente não coloque aqui, às vezes, escrito, né? Mas, às vezes, passa alguém despercebido que não fala que é visitante. Mas, se você é o visitante, tem aqui? Tem como ficar de pé? Eita, está de amarelo, não vai nem aparecer direito. Qual é o teu nome? Rodrigo. Eu queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida do Rodrigo. Se você está próximo a ele aí, dá um abraço, aperto de mão. Seja bem-vindo, tá, Rodrigo? Tu está na igreja de Nova Vida Vila Rosali, cujo pastor Ney Teodoro, que está ali de preto, na parede preta, mas ele está com o cabelo branco, dá para você ver ele muito bem ali. Daqui a pouco ele vai estar trazendo a palavra para a gente. Seja bem-vindo, tá? Se você tem uma casa espiritual, manda um abraço lá para os seus líderes. Se não tem, nós amaríamos em te receber aqui. Amém. Vamos lá, gente. Flavinho, aniversariante do mês. Cadê o Flavinho? Vem aqui, então, Flavinho. Caralho. Como o Brizolara diz, ele está com mais galardão que o Paulo de Tarso. Todo mundo ele traz aqui na frente, né? Flavinho é fera demais. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Gente, pode se manifestar, não tem problema não, tá? É só oração mesmo. Não, mas ninguém, então vem para cá, Flavinho. Vem para cá para a pessoa te ver, que está muito bonito hoje. Hoje está sendo patrocinado por quem? Oi? Amém. Vamos estender as mãos para o Flavinho. Senhor homem de Deus, Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar, Senhor, o Flavinho, te agradecendo, Senhor, por esse ano que passou, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, através das mãos dele, Senhor, nesse lugar. Pai, que ele continue sendo esse homem de Deus, essa referência aqui nesse lugar. Pai, com os olhos, Senhor, com chama de fogo, ele vem aqui, ele vê, ele consegue enxergar cada pessoa, Senhor, que precisa de um abraço. Pai, que o Senhor possa usá-lo cada vez mais. Nós desejamos, Senhor, todas as bênçãos dos céus sobre a vida do Flávio, que o Senhor possa protegê-lo,
protegê-lo, guardar sua família, em nome de Jesus, que todos digam, aplauda o Senhor, querido. Parabéns, filho. Amém. Flavinho é um querido. E eu queria também aqui, ter um pedido de oração para Janete Teixeira, que está internada com a plaqueta baixa no CTI. Vou pedir para o Felipe fazer essa oração aqui para a gente estar intercedendo pela Janete Teixeira. Amém. A paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Amém. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento. Pai, nós entregamos a vida da Janete em tuas mãos. Pai, só o Senhor sabes o que a tua filha está passando nesse momento, Pai, tão difícil, Senhor, que a saúde dela, Pai, que ela se encontra debilitada nesse hospital. Queremos te pedir, Pai, que a tua poderosa mão, Senhor, possa ser estendida sobre a vida dela, Senhor, para que esse quadro, Senhor, venha a ser mudado, Senhor, e que nós venhamos ter boas notícias, Senhor, e que ela também, Senhor, possa vir nesse altar, ó Pai, testemunhar o milagre, Pai, que o Senhor fez na sua vida, através da restauração da sua saúde, Senhor. Por isso nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos lá seguir as nossas demandas aqui. E eu tenho uma oração de casamento, que eu vou pedir para o pastor Ney fazer essa oração. Queria que o Paulinho e a Vanessa viessem aqui, aniversário de casamento. Ih, rapaz, vem aqui, pastor, abençoar esse casal aqui, vem. Aqui, casal fitness. Só ela agora? Não entendi, não, é? Não é? Parou? Aleluia. Estende a mão aqui para frente, queridos. Dê as mãos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Hoje, nós impomos as mãos sobre este casal, que um tempo atrás, eles estavam juntos aqui neste altar, fazendo votos a Ti, ó Pai, de amor a Ti, de amor um ao outro. E hoje eles estão aqui de volta a este altar, te glorificando por mais um ano de vida. E eu quero abençoá-los junto com a família e que esse relacionamento, a cada dia, possa produzir frutos e frutos para a glória do Teu nome. É muito importante estarmos aqui orando pelo Teu filho, porque eles estão ministrando sobre esta igreja que vale a pena viver em matrimônio. Então, nós abençoamos este casal como igreja e declaramos as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém, gente. Então, aqui a gente já deu seguimento a todas as informações. Ontem nós tivemos o último culto do JPEG desse ano. Foi uma bênção, né? A galera está toda aí, depois a gente fez a confraternização. Então, se você tem um jovem na tua casa aí, nós temos um grupo jovem aqui chamado JPEG. E o TIM, que é coordenado aí pelo Lucas e a Débora. Então, se você tem um jovem também de 12 a 16 anos, só procurar a gente, tanto na EBD, quanto nos nossos cultos aqui, que são cultos mensais, tá, gente? E eu queria falar agora com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Esse é o momento que nós temos aqui, que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa igreja, primeiramente, né? Nós estamos aqui e nós não temos contas atrasadas, está tudo pago em nome de Jesus. E Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Hoje, por exemplo, você entra nessa igreja aqui, você sente um clima assim, com ar-condicionado, né? Isso é muito bom. Mas tudo isso tem um custo que a gente tem que cumprir como responsabilidade. Então, esse é o momento que a fidelidade do povo faz toda a diferença, como tem feito durante todos esses anos. É um momento também que eu falo que é um momento também muito espiritual, porque através de dízimos e ofertas, a igreja pode fazer vários trabalhos aqui, como a gente vê, com as crianças. Final de semana agora vai ter o dos casais, né, com jovens, com a melhor idade, com as mulheres, com os homens, através da fidelidade do seu povo, através da sua fidelidade. E eu peço a você que nessa noite você continue com esse coração abençoador que você já tem. Essa igreja é uma igreja abençoada, porque tem um coração abençoador. E aonde você coloca quando você coloca a sua semente numa terra abençoada, aquela semente tende a prosperar cada vez mais.
e a sua casa também. Quando a gente cuida da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa. Você entende assim? Amém? Então, nessa noite, você que tem um coração para abençoar, você que tem um coração que entende esse momento, eu queria que você pegasse um envelope aí na frente da sua cadeira, e você que também está trazendo o seu dízimo, que você fizesse isso. noite, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos agora fazer a unção, a primeira unção sobre o óleo que vai estar sobre os umbrais da nossa porta no ano de 2024. Nós fazemos isso há 23 anos nessa igreja e sempre houve prosperidade na vida dos irmãos. E esse óleo vai ser entregue aos irmãos no dia da virada. Eu quero convidar os diáconos que fiquem aqui embaixo junto com o Rogério,
junto com os irmãos que me ajudam em oração às terça-feira. Vem aqui à frente, por gentileza, para a gente orar, agradecidos aqui, os irmãos que nos ajudam em oração e também os diáconos. Vamos fazer uma corrente de paz aqui, de graça. Amém? Estenda as mãos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós que oramos por pessoas, nós que ministramos sobre a vida de pessoas, nós levantamos aqui, ó Pai, este óleo neste altar, este óleo que vai ser, ó Pai, colocado nos umbrais das portas da nossa casa, entendendo que o mal que tentar vir no ano de 2024 não vai entrar na nossa casa. E, ó Deus, o óleo que vai ser derramado na nossa primeira refeição do ano de 2024, nós vamos profetizar que a farinha da panela não vai faltar e o óleo da nossa botija. Nós declaramos prosperidade na nossa vida. Entendemos, Senhor, que qualquer mal, qualquer palavra não vai vir sobre nossa casa, porque nossa casa vai estar protegida por Ti. Então, como igreja, os teus filhos aqui na frente, nós apresentamos este óleo no teu altar, como nos demais domingos, esse óleo vai ser erguido aqui, e eu tenho certeza que grandes coisas, cura, transformação de vidas, vai acontecer através aonde esse óleo for colocado, Pai. Nós ungimos, entregamos no teu altar, em nome de Jesus, digam todos amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Você pode se sentar, queridos. Eu só quero informar os irmãos que no dia 24, domingo, nós não temos culto na nossa igreja, nem de manhã e nem à noite. Então, você tem a oportunidade de passar este Natal com sua família. Por que o pastor está fazendo isso? Porque do dia 26 ao dia 31, começa a Semana da Virada. Repita comigo, a Semana da Virada. Então, nós temos uma arca pequena, não igual a essa que aqui está. Em cada dia da Semana da Virada, você vai fazer o seu pedido e colocar numa arca tipo essa que vai ficar em tuas mãos. A segunda, você vai colocar aqui. Você sabe que sempre, depois que rompe o ano, no outro dia, no dia 1º, eu vou estar no monte, queimando os pedidos. Então, dessa vez, vai ficar os seus pedidos contigo na sua casa, onde você vai orar todo este ano de 2024. Eu digo, saiu alguma coisa, Deus abençoa, vai lá, retira e dê o testemunho para a glória de Deus. Pastor, essa arca tem um símbolo, é um poder que eu vou levar para a minha casa? Não, queridos. O poder do Espírito Santo está aqui, no nosso meio. O poder não está mais nessa arca de madeira ou de plástico, não. Está à nossa disposição, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos acesso ao reino de Deus através de um vivo e novo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Então, nós temos uma figura em nossas mãos, e eu gostaria que você levasse para casa. Nós vamos entregar a você o óleo na virada, e assim sucessivamente nós vamos trazer alguns anúncios maiores aos irmãos. Amém, amados? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, ainda há lugar. Esse tema tem enchido o meu coração, como eu preguei pela manhã, que nós precisamos andar, olhar para frente. Então, quando olhamos para frente, nós temos que colocar no nosso coração que há lugar. Vamos ter um lugar onde nós vamos se sentar, onde nós vamos nos comprometer com Deus e o milagre vai acontecer. Diga amém. Então diga para o seu irmão ao seu lado, ainda há lugar. Os versículos que vamos ler nesta noite, está em Lucas 14, nós vamos ler do 15 ao 23, que vai dizer assim: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Repita comigo, muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Repita comigo, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Diga comigo, desculpas. O primeiro disse assim: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por
favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isto ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelo caminho e valadas e obrigue a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete ou do meu banquete. Amém? Vamos orar. Deus, abençoa-nos e que a tua palavra seja rica em nossos corações. Eu oro em nome de Cristo. Digam todos amém. Todos nós, queridos, estamos aqui porque um dia nós fomos convidados. Convidados a quê? Em alguma época, em algum momento, alguém abriu o sorriso para você e te convidou a conhecer o Messias, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo aqueles privilegiados, os quais estão na igreja desde sempre, um dia, de alguma forma, foram convidados e trazidos por alguém à igreja. O texto que lemos esta noite nos leva a um dia especial, onde o Senhor Jesus está sentado à mesa, e era provavelmente o início de uma tarde de sábado, e o Messias havia entrado na casa de um fariseu importante. Enquanto ceava, ele ensinava e o Messias curava. Um daqueles fariseus, então, vai brindar aquele momento maravilhoso, e ele diz assim: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Repita comigo: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Nós certamente poderíamos concentrar esta ministração apenas nesta frase. Seria fácil: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Mas que tal falarmos dos banquetes que o mundo oferece? Eles podem ser alguns petiscos, preciosos para a gente. A princípio pode parecer algo valoroso, vantajoso. Você pode se sentar em qualquer mesa, uma mesa de bar, uma mesa de jogo, mas somente a mesa do rei tem alimento de verdade. Repita comigo: somente a mesa do rei tem um banquete de verdade. João 6,51 vai estar na tela e vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu aonde? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Preste bem atenção: quem comer deste pão, viverá para sempre. Agora, Jesus entra na casa de um fariseu e mostra que ele pode entrar na casa de qualquer pessoa. Ele entra na casa de um fariseu. Com isso ele quer dizer: eu entro na casa de qualquer pessoa. E todas as vezes que Jesus entra numa casa, acontece alguma coisa. E eu digo para você: Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e perdoou os pecados. Jesus entrou na casa de Zaqueu e trouxe salvação para aquela casa. Na casa de Pedro, ele trouxe cura. Na casa de Marta e Maria, ele trouxe amizade. Levante as suas mãos nesta noite, por favor, e na sua casa ele vai trazer hoje salvação, cura, vida, amizade, perdão, restauração, paz e prosperidade. Ele também, em uma pequena casa em Emaús, ele entra e abriu os olhos dos discípulos que ali estavam. O que é mais importante aqui
que eu vejo é quando ele entra e faz o milagre. Agora, Apocalipse 3:20 vai dizer, está na tela, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje você tem a oportunidade de abrir a porta do seu coração e deixar esse Deus entrar, fazer morada na sua vida. Muitos, queridos, estão dentro da igreja, muitos estão aí fora, mas não estão com a porta aberta para Jesus entrar. E hoje, pela boca do profeta, o Messias está declarando, eis que eu estou à porta do teu coração, e que estou querendo entrar, e ele está dizendo, ouve a minha voz, e ele está dizendo, abre a porta, porque eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Eu quero dizer para os irmãos que tudo pode mudar na sua vida hoje. Só os que desejam que o Senhor entre em sua casa, dê um aplauso bem grande a Jesus. Mas ele diz, eis que eu estou à porta. Se ele está à porta, ele está batendo. Querido, a nossa casa é um templo. Porém, diferente de outros templos, a casa possui um altar. E esse altar, em meu pensamento, é a mesa aonde nós celebramos a provisão de Deus, o nosso alimento espiritual. E as revelações do Espírito Santo acontecem na mesa. Aleluia. É na mesa onde as coisas acontecem. É na mesa onde a verdade aparece. Foi na mesa que Jesus anunciou o traidor. Lucas 21, 22, 21. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Em João 13, Jesus se levanta da mesa e lava os pés dos discípulos. E também foi num jantar em Betânia que o Senhor teve os pés ungidos com perfume. E houve um momento que o Senhor precisou virar essa mesa. Em João capítulo 2, versículo 15, ao ver que as coisas não estavam de acordo com a ordem do Pai, o Messias, ele derruba a mesa dos cambistas e expulsa todos aqueles do templo. Muitas pessoas pensam que Deus está sobre as nossas vidas apenas para virar a mesa, apontar os nossos erros, mas isto não é verdade. Na realidade, Ele quer estar conosco na mesa. Quando a mesa muitas das vezes é virada, não é para nos maltratar, é para nos dizer o caminho que devemos andar. A mesa posta, nós nos abrimos com Ele, falamos com Ele, nós nos abrimos uns com os outros, na mesa paz, na mesa perdão. Mas nesse momento Jesus vira a mesa e diz: estou virando a mesa, porque a casa do meu Pai não é casa de negócios, a casa do meu Pai não é casa de prostituição, a casa do meu Pai não é casa de confusão, a minha casa é uma casa perfeita, onde há restauração para os homens. E hoje nós estamos sentados à mesa, e hoje Ele está mostrando restauração para a sua casa, restauração para a sua família, fé cada vez maior para você conseguir e vencer os desafios que virão. É na mesa que Ele prepara o meu espaço, é na mesa que Ele prepara o seu espaço. Eu digo que hoje é um dia especial para mim e para você, pois a mensagem do Senhor tem a função de informar para mim e para você que ainda há lugar nesta mesa. A Bíblia, em todo o seu contexto, está sempre nos dando algumas pistas a respeito de estar à mesa.
A mesa é um símbolo de comunhão. E é exatamente por esse motivo que não nos sentamos à mesa com qualquer pessoa. Nós reunimos pessoas e sentamos à mesa com a família, com alguns colegas, com alguns amigos. Aliás, isso também serve de um alerta para mim e para você. Se você tem hábito de sentar-se à mesa com qualquer pessoa, eu quero dizer para você, tome cuidado, porque não é esta a vontade de Deus para a sua vida. Mas não vai ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios 10, 21, está na tela e vai dizer: não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos... Então, o apóstolo Paulo nos faz ficar bem claro o desejo da parte de Deus em relação ao nosso comportamento à mesa. Da mesma forma, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nós vemos ele tomando uma decisão. Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos e dessas bebidas. Daniel, ele sabia que participar daquela mesa significa estabelecer um vínculo com aquela cultura, estabelecer um vínculo com aquela religião, com o qual estava tentando contaminar ele, contaminar Ananias, Misael, Azarias. Assim como Daniel, nós precisamos ter esta consciência para não errar. A mesa é comunhão, e a comunhão precisa ser com Deus. O texto que lemos, ele fala de um importante fariseu, e ele está sentado à mesa com um banquete, ou seja, ele está com uma comida festiva preparada para pessoas especiais, com as quais ele desejava ter algum tipo de comunhão. Você é uma pessoa especial, e Deus quer ter comunhão contigo. Nós somos pessoas especiais, e Deus quer comungar, Deus quer ter comunhão conosco. Ele a cada dia prepara uma mesa para mim, a cada dia prepara uma mesa para você. O primeiro ensinamento começa no versículo 16, quando ele diz: muitos foram convidados. Isso vai nos deixar claro que o convite para sentar à mesa com Jesus não é um convite exclusivista. Estar em comunhão à mesa com Jesus é um jantar de gala, onde todos que têm sede e fome pode saciar-se. Apocalipse 22, 17, pois ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você tem sede de fome de Deus hoje? Se você tem fome de Deus hoje, é o dia de você saciar todas as suas vontades diante do Senhor. Hoje é o dia, é o momento. No versículo 17, o Messias continua ensinando através da parábola, dizendo: na hora de começar o banquete, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: venha, está tudo pronto. Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos. Quando ele diz está tudo pronto, ele dá ordem aos seus discípulos, ele trabalha no coração dos seus discípulos, ele ensina aos seus discípulos, e ele diz: agora está tudo pronto. Aí ele diz para os seus discípulos: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16, versículo 15. Está tudo pronto. Você está pronto? Quantos de nós? Deus nos apronta.
Deus nos deixa pronto, Deus nos prepara e damos as costas para Ele. Deus está mandando te dizer, você está pronto. É hora de você sair da inércia. É hora de você sair desse momento difícil que você está vivendo. Ou é hora de você voltar à mesa, aonde tem vinho, aonde tem pão e aonde tem cura para a sua alma. A grande estratégia do Senhor, eu penso, deixado até hoje de ensinamento, de vida de mesa, é o seu ide. Deus, Ele comissionou pessoas para pregar a sua palavra. E em nome dEle converter os incrédulos que precisam de salvação. E você foi escolhido para isso. Ele nos colocou na mesa, Ele nos ensinou, Ele conversou conosco para ganharmos vida. Para que essas vidas sejam restauradas. Eu já ouvi muitas vezes frases assim: o dia que Deus falar comigo. Eu quero dizer para você que Deus está falando com você agora. Ou se você se trouxe até aqui, ou se alguém te convidou, a pessoa que trouxe você até o culto de hoje, é a voz, é a mão de Deus atuando através dela. Então não perca tempo, querido, aceite hoje, sentar à mesa com esse Pai, que tudo vai mudar na sua vida. Mas tem pessoas que já são inteligentes, tem pessoas que já avançaram nessa etapa, tem pessoas que têm conhecimento da Bíblia, tem pessoas que entendem o que os louvores falam ao coração, mas ele tem todo esse entendimento, mas não tem tempo de mesa com o Pai, porque o tempo de mesa traz cura, o tempo de mesa muda situações. Eu quero dizer para os queridos que me ouvem nesta noite, quem sabe você é um cascudo da igreja, um veterano, e há quanto tempo você não senta à mesa com o Pai, onde tem cura, onde tem restauração, onde tem alegria? Você deixou de aprender o caminho, você deixou de aprender alguns itens tão pequenos que foram deixados para trás. É interessante. Numa mesa, num lugar, a atualidade criou aqui uma sigla para pessoas de destaque ou pessoas importantes. Eu vejo isso em certos lugares. Área VIP. Essas áreas VIPs da vida, ela não me chama muito a minha atenção. Não me chama muita atenção. Área VIP para pessoas importantes. Salas de cinemas têm as suas áreas VIPs, teatro, restaurante, aeroportos, shows. Pessoas VIPs, elas entram na festa sem pegar filas, como também shows. Particularmente também já vi pessoas sendo esbofeteadas por uma pulseira VIP, que dá direito de assistir mais de perto algum ídolo ou qualquer outra pessoa. Desculpe-me, mas eu não posso deixar de dizer que já vi também no nosso meio, quando algum cantor gospel muito conhecido vai cantar em algum lugar, o que se configura num pecado para os dois lados, onde já se viu pulseiras VIPs, onde já se viu pessoas lutarem por um cantor gospel que tem uma relação melhor com o público. Quem deu esse talento foi o mesmo Deus que está lá na sua casa quando você dobra o seu joelho para orar.
nós somos vistos da mesma forma. Jesus prepara aquele lugar para algumas pessoas. A mesa está posta e ele chama os seus convidados mais queridos, venha, participe desta mesa. E ele manda o seu criado ir lá, convide-os, chame-os. Mas havia uma preocupação, havia desculpas. Essa palavra pode até parecer como uma ministração direcionada a um grupo de pessoas. Mas eu quero dizer, se o seu coração estiver aberto, você perceberá que pode haver coisas espirituais, físicas, impedindo você também de participar desta mesa. Preste bem atenção. Bens e riquezas. O versículo 18 diz, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, eu te peço, desculpa-me. Neste versículo, encontramos um dos 3 principais motivos de desculpas para não estar na igreja, ou não estar sentado à mesa, na comunhão com o Senhor. As riquezas, os bens materiais. Muitas pessoas estão muito mais preocupadas com seus bens do que com Deus. Este convidado, ele disse assim, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Em outras palavras, eu acabei de adquirir algo muito importante e não tenho tempo para ti. Se puder, desculpa-me, e se não, tudo bem, eu vou assim mesmo, pois preciso ir vê-la. Pense um pouco comigo. Você compraria uma grande propriedade sem olhar antes? Compraria? Tem uma propriedade ali do outro lado, eu vou comprar aquela propriedade, já mandei o dinheiro, de repente você recebe um convite, aí você fala, não, eu comprei uma propriedade, agora eu vou vê-la. Já paguei essa propriedade. Então você compraria uma grande propriedade sem olhar antes? Claro que não. A desculpa deste convidado é uma mentira deslavada. Ele não queria estar naquele lugar. Queridos, muitos não querem estar na casa de Deus. Por quê? Porque eu estou atrás dos meus objetivos. Eu estou atrás daquilo que me coloca para frente. Eu estou atrás daquilo que o meu coração deseja. Eu quero dizer para você, queridos, vamos nos aproximar de Deus. Deus hoje estende uma mesa para mim e para você. Um outro problema são as riquezas, propriamente dita, os bens materiais. Essas coisas sufocam a vida do homem e não permite que palavras germine no meu e no seu coração. O que aprendemos na parábola do semeador em Mateus 13, 22? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, eu estou numa versão muito legal, e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Segundo ponto, o trabalho. O versículo 19 diz que outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, peço-lhes desculpa. De novo, vamos pensar um pouco, uma junta de bois. Era um conjunto composto de 4 animais de grande porte, escolhido entre diversos animais para poder suportar o peso de grandes cargas. Juntamente com os animais havia aparelho ou carroça,
equipada com arados, caçambas, para ali os animais guiar aquilo tudo. Veja o que esse convidado está dizendo. Estou ocupado com uma junta só de bois. Não me serve estar ocupado com uma junta só de bois, mas eu precisei comprar 5 de uma só vez para suprir as minhas necessidades no trabalho e por isso não tenho tempo. Me perdoe se puder, mas se não puder, eu vou mesmo assim. Tchau, estou indo. Se ele tivesse uma junta de boi ou 2, ele teria pessoas suficientes para trabalhar e movimentar aquilo. Mas ele diz que comprou 5. Ele comprou mais 5. Então, se ele tem alguém que trata daquilo ali, por que que ele vira para o mestre e diz, eu comprei 5, então não posso estar aí, eu vou vê-la, eu vou revistar, eu vou fazer alguma coisa com essa junta de boi? Outra mentira. Trabalho, querido, é uma bênção. Eu também penso quando bem utilizado. Existem 2 tipos de necessidade. Não vou pregar sobre isso agora, outro dia eu prego. Necessidade criada e necessidade de fato. Tem algumas necessidades que são de fato, mas tem algumas necessidades que são criadas por você, para você não estar em certo lugar. O Salmos 127, ele vai dizer, é inútil acordar cedo e dar duro, se Deus não abençoar o trabalho das nossas mãos. Quem quer ser próspero aqui, levante a mão. A Bíblia, ela é bem clara, em 2 Crônicas 20. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis, crede nos seus profetas, e prosperareis. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Salmos 37, versículo 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará. Não somos nós que fazemos as coisas acontecer na nossa vida. Quem faz acontecer é Deus. Se você chegou aonde você está hoje, quem fez acontecer foi o Senhor. Se a inteligência que você tem hoje não foi por você próprio, quem te fez inteligente foi o Senhor. Se você tem o que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, a esposa que você tem, os filhos, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Então, queridos, por que se preocupar com o dia de amanhã? Banquete bom é banquete pago com o sangue de Cristo, e não o banquete que tira você da presença de Deus. Próximo, família. Versículo 20 nos leva o último ensinamento desta parábola. Ainda outro, ele disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Encontramos aqui um homem ou uma família, e por incrível que pareça, a família é um dos grandes motivos que impedem o homem de entrar e estar sentado na mesa com o Senhor. A mãe que não deixa o filho à igreja, porque tem outras convicções, o esposo que não deixa a esposa ir à igreja, porque acha perda de tempo, dele com a esposa e da esposa com as suas próprias coisas. O casal recém-casado, que pretende aproveitar todo o momento, o tempo que ele tem junto com essa pessoa, e se esquece de Deus. Esquece do Deus que te deu tudo para você se casar. Que Deus, Ele nos dê graça, querido. Porque muitas das vezes não temos gratidão no nosso coração.
nos falta ser grato a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Nessa última Santa Ceia do ano de 2023, se aproxime da mesa. Seja grato a Deus pelo que Ele tem feito por você. Em Lucas 14, 26 está escrito: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Para sentar à mesa, você precisa entender prontamente o chamado de Deus. Em Mateus 8, versículo 19, um dos mestres da lei se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E o Messias responde: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Para estar com Deus, você precisa abrir mão do conforto. Para estar com Deus, você precisa abrir mão de algumas coisinhas que tem no seu coração. É tempo de crescer. É tempo de viver um tempo novo para a sua vida. É tempo de você olhar para dentro da sua casa e entender todos os projetos e tudo que está acontecendo, as circunstâncias, as dificuldades. Esse é o tempo. E lá Deus preparou um altar, lá Deus preparou um lugar na sua casa, que é a mesa, para você conversar e desfrutar da cura que a mesa traz. No versículo 21, outros discípulos se aproximam de Jesus e Jesus diz: deixa eu primeiro ir sepultar meu pai. Jesus responde: siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. O chamado sempre é urgente. O chamado sempre é urgente. Assim como nos dias de hoje, o chamado de Deus para a sua vida é urgente. Deus tem planos para você. Deus tem planos para a sua vida junto à sua família. Deus tem planos para você neste lugar. Deus tem planos para você aonde você colocar a planta dos teus pés. O chamado é urgente. Assim como nos dias de hoje, o chamado de Deus para a sua vida é urgente. Deus te chama hoje, agora. Tome uma atitude diante de Cristo hoje. A mesa está posta. Essa frase me chama a atenção, não deu para me colocar ali. Atitudes erradas, resposta errada. Esta parábola também nos revela 3 atitudes que devem ser evitadas. Um convidado disse: preciso ir. Outro disse: não posso ir. Outro disse: estou indo. Será que você se identifica? Não posso ir? Preciso ir? Não posso ir? Estou indo. Em outras palavras, um estava muito ocupado, outro não estava afim, e o outro não estava nem aí para o convite. Muitas das vezes estamos assim. Estamos nem aí para o convite de Deus. Não estamos nem aí para o convite de uma esposa quando diz para você: vamos parar um pouquinho, vamos orar, vamos dar as mãos. Você não está nem aí. Ou senão você sai e diz: não, parar com essa balela aí que não tem acontecido nada. Muitas das vezes Deus não te dá uma palavra através de profetas, mas Deus te dá uma palavra através da Bíblia. E você não quer uma palavra bíblica, você quer uma palavra falada por alguém
São oportunidades que vão passando nas nossas vidas. Por quê? Não temos mais o nosso momento de mesa. Eu penso que há um grande problema nisto. Precisamos resolver nesta noite. O texto diz que o dono do banquete irou-se. E no versículo 24 está escrito: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso dói o meu coração. E ele vai dizendo: vá rapidamente para as ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O dono da casa, ele abriu a sua casa, as portas do seu palácio, para todos. Portas dos céus são abertas para todos que creem no Senhor, por uma chave especial, chamada amor, onde nós mesmos não estamos plenamente na presença de Deus. Quando não estamos plenamente na presença de Deus, precisamos pegar esta chave chamada amor e abrir esta porta e sentar à mesa, porque nesta mesa tem cura para mim e tem cura para você. João 3. Talvez você não se ache digno, mas o Senhor, Ele chamou os pobres. Ele vai dizer: benditos são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, queridos, é a chave da vida. Ele disse: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da vida. Deus, Ele é a chave para a tua vitória. Se você ainda não recebeu esta chave, Jesus, Ele está te esperando com esta chave na mesa que está posta hoje à noite para você. Um dia João e Pedro estavam subindo para orar no templo, em Atos 3, de 1 a 8, e na porta do templo, chamada Formosa, estava um aleijado de nascença, que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Quando ele vê Pedro e João entrando no templo, ele pede uma esmola. Mas o Jeová Jirê não é Deus de dar esmolas. Se você está aqui, é para você receber o melhor de Deus. A mesa está posta. Jesus vai fazer maravilhas na tua vida hoje. Agora, quantas pessoas estão cegas dentro da igreja? Muitas pessoas que não vê o poder de Deus agindo. Muita gente sem compreender e nem perceber os milagres que acontecem todos os dias. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia e sempre gera resultados. Sempre. Deus hoje vai abrir os seus olhos espirituais. Por isso que, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo te mandou chamar para esse banquete. E muitas das vezes estamos cegos. Se você entrou aqui sem conseguir enxergar a glória de Deus, que você abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor Jesus, e você vai ver tudo o que não tinha visto, e vai sentir tudo o que você não sentiu até o dia de hoje. A cura na mesa. O dono da festa mandou convidar mancos. Manco é aquele que vive tropeçando, uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está crente, outra hora não está. Uma hora está na mesa comendo com o rei,
outra hora está sentado à mesa com os escarnecedores, uma hora está aqui, outra hora está ali. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a sua mão. Está cheio de gente assim na igreja. Jubileu de prata, bodas de ouro no banco da igreja, e até nos púlpitos e por aí afora, mas nunca conseguiu sair do lugar aonde está. Até é bem sucedido, mas ainda tem mágoas no seu coração. São mancos. Continua na mesa das dificuldades, continua na mesa dos problemas. É aquele famoso crente daquela música, daquele homem aí que todos conhecem, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu tenho uma boa notícia para você, ainda há lugar na mesa para você. Você ainda pode desfrutar do banquete que o Senhor preparou. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. No livro de 2 Samuel 9, a Bíblia vai dizer a respeito de um homem chamado Mefibosete. Este homem era filho de Jonatas. Quando a sua ama soube que Saul e Jonatas haviam morrido, esta mulher fugiu e na fuga deixou cair o garoto, que a partir de então ficou manco, sem pai, sem mãe, manco e indefeso, e não sobrou nenhuma alternativa para ele. Para onde ele foi? Lodebar, cidade dos esquecidos. Se você está na cidade dos esquecidos, Deus está dizendo para você, tem cura na mesa. Se você está no estado de estrelismo, Deus está dizendo, há lugar na mesa para você e a cura na mesa. O crente manco, ele muitas vezes acaba esquecido, porque muitos pensam que a glória de Deus não está nele. Muitas vezes olham para essa pessoa e diz, é manco dos pés, nunca vai sair do lugar de onde está a cura na mesa. Até muitos pastores dizem, eita, este aí está lá em Lodebar, está longe demais para ser resgatado. Mas para Deus, queridos, não tem caso difícil. Para Deus não tem cidade esquecida. Em 2 Samuel 9,4, o rei Davi, que aqui nessa história representa Jesus, diz, onde está ele? Aí Ziba responde, na casa de Maqui, filho de Amitai, de Amiel, em Lodebar. Você pode achar que Deus não sabe aonde você está, ou como você está, ou com quem você está. Provérbios 15:3 vai dizer, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Davi, ele manda chamar Mefibosete, que estava em Lodebar. 2 Samuel 9,7 vai dizer que o rei Davi disse assim, vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Deus vai te devolver a herança celestial, Deus vai te devolver a paz,
Deus vai te devolver a prosperidade, Deus vai te devolver a saúde e Deus vai te devolver a santidade. Mas só na mesa aonde tem cura. 2 Samuel 9, versículo 13 diz: então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Mefibosete morava na casa de Maqui, que significa vendido. Agora este vai morar em Jerusalém, na casa de Deus. E Deus começa a morar dentro dele. Ele passa a comer na mesa do rei. E ele continuou aleijado de ambos os pés. Eu quero dizer para você, ainda há lugar para você. Não se preocupe com as dificuldades, ainda há lugar para você. Receba o Senhor hoje na plenitude da sua palavra, há lugar para você. Eu quero encerrar hoje esta pregação comprovando algumas coisas que aconteceram na vida deste homem. Em primeiro lugar, quando o rei Davi restituiu a Mefibosete, ele recebeu centenas de vezes mais do que poderia imaginar ter um dia. Só que bastou para isto, ele tomou uma atitude de sair de Lodebar e aceitar o convite para a mesa que cura. Quando ele aceitou, Deus lhe promoveu e também lhe devolveu posses. Segundo, a Bíblia diz que Ziba, antes de ser servo de Saul, tinha 15 filhos e 20 servas. Isso quer dizer que, quando você senta na mesa que é a cura, coisas boas vão acontecer para você e para as pessoas que estão de sua volta. Vai dizer que Ziba, servo de Saul, tinha 15 filhos, 20 servos. Então o rei Davi deu honra a Ziba para que servisse a Mefibosete e cuidasse de suas propriedades. Filhos e servos acompanhou Ziba. Veja, quando Mefibosete aceitou o convite, saindo da casa de Maqui, onde trabalhava para comer, ele recebeu em troco mais 35 servos a seu dispor. E você ainda se preocupa com a sua vida? Você ainda se preocupa com alguns conceitozinhos que muitas das vezes te amarra a sentar à mesa que cura? É o seu ego? É a sua forma de pensar? É o seu jeito profeta de ser? É o seu jeito humilde de ser? Que está trazendo alguma coisa para você? Hein? Pastor Ronaldo está com câncer em várias partes do seu corpo. Ontem ele ligou para mim e disse: pastor, a vida em mim e a vida em você. Pastor, por tudo dai graça. Aí ele falou comigo: eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje, mas eu estou vivendo isso para me dar crédito à vida, às pessoas e à família. Então, eu quero dar crédito, eu quero acompanhar o processo de Deus na minha vida, agora, vivendo ou morrendo. Que Deus seja louvado e seja glorificado. Será que é preciso acontecer alguma coisa assim, para a gente voltar à mesa que cura, a mesa que transforma a nossa vida, a mesa que nos purifica?
Pense comigo. Terceiro, a Bíblia também diz que Mefibosete tinha um filho. Se tinha um filho, também teria uma esposa. E a família de Mefibosete foi junto com ele para Jerusalém. Isso quer dizer que vai você ser curado, seu esposo, seus filhos, tua sogra, teu sogro, teu cunhado e mais alguns outros, através da sua vida e através do seu testemunho. Ainda há lugar. Independente da sua condição, ainda há lugar. No texto de Lucas 14 está escrito: venha, está tudo pronto. Está tudo pronto, ainda há lugar para você e a sua família. Está tudo pronto. Quanto tempo que você trabalhou, tanto tempo que você teve algum desgaste por algumas coisas, o sol te queimou, você cuidando de algo que não era seu, mas você tentou achar seu valor porque alguém não te deu o valor que você pensava. Você achando que um dia poderia ser suficiente, tanto que eu trabalhei, tanto que me desesperei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim, a tua mesa cura, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim, a tua mesa cura, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho, aqui tem pão, aqui tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não compram, eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu te conheci quando eu aprendi a descansar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, há um lugar para mim. Eu quero nessa última Santa Ceia deste ano dizer para todos os irmãos que a mesa do Senhor está posta para você. A mesa do nosso Deus, ela cura. E Ele te chama à mesa para estabelecer perdão. Quem sabe hoje você pode chegar em casa, colocar a mão no teu celular e ligar para alguém que tanto te fez enfermar e dizer: a mesa do Senhor me curou. Quem sabe você hoje ou agora, ao invés de você estar olhando no WhatsApp, no seu smartphone, e você pegou esse final e hoje Deus te chamou. Você ouviu a voz de Deus e você, quando as minhas irmãs estiverem dançando, você tem toda a liberdade de pegar o seu celular, ligar para alguém e dizer: eu estou na mesa que cura. Então, eu estou curado e eu quero te pedir perdão pelos meus pecados que eu fiz, que eu criei. A mesa do Senhor, ela cura.
Queridos, não entre 2024 magoado, entristecido, quebrado, arrasado. Entre 2024 feliz, estruturado. Que essa mesa que vai ser preparada para mim e para você traga cura para a minha vida e para a sua vida. Receba a cura do Senhor. Receba o amor de Deus e seja curado e abençoado pelo Pai. Amém? Curve sua fronte, curve sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. A Sunamita começa a declarar o seu amor pelo seu amado, e ela diz: beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Mas então ela diz: não olha pra mim, não liga porque eu tô morena, eu tô queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha que era minha, eu não cuidei. Então ela diz: oh meu amado, me diz aonde você apacenta o teu rebanho. Mais pra frente no livro nós vamos ler, e ela diz: levou-me a sua mesa de banquete, a sua bandeira sobre mim, é o seu amor. Eu acredito que nós podemos conhecer o amor de Deus de diversas formas. Particularmente já conheci o amor de Deus nos piores dias da minha vida. Eu conheci as profundezas do amor de Deus. Quando eu estava nas profundezas, pude ver aquilo que o salmista declara: se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor vai até lá me buscar. Conheci o amor de Deus nas alturas. Também as asas com vento. Foi longe, onde ninguém jamais podia imaginar. E ali o amor do Senhor me encontrou. Mas existe um nível, se é assim que eu posso dizer, do amor de Deus, que eu conheci há pouco tempo. Quando Paulo está dizendo: eu me coloco de joelhos agora diante do Pai como quem carrega o nome da família. E eu oro para que vocês conheçam a altura, a profundidade. E ele fala de um amor diferente, a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus que nós só podemos encontrar em família com nossos irmãos. E foi assim que o Senhor me deu essa canção, que se chama Tua Mesa Cura. E eu tenho aprendido e visto que diante das mesas o Senhor Jesus nunca fica apático. Ou Ele senta e ceia, ou Ele vira. Eu acredito que é isso que Ele vai fazer no Brasil esses dias. Se você preparar uma mesa para Ele se sentar, você vai poder provar da extensão do amor de Deus através da família. Mas outras vezes eu também creio que Ele vai virar nesse tempo. Nós queremos liberar esse amor do Pai, esse amor do noivo pela sua noiva, que é como uma bandeira sobre nós, com o nome da família. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vida que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia
Pai, te nós pedimos, Espírito Santo, libera perdão em nossos corações. Libera cura em nossos corações por todos que foram machucados pela religião, todos que foram machucados por relacionamentos, às vezes por amizades dentro mesmo do ambiente de igreja, de comunidade, mas hoje nós liberamos perdão. Nós somos irmãos, como nós ouvimos do Douglas ontem, Senhor, Senhor, Pai, todos caminhos. E Senhor, nessa noite nós liberamos perdão sobre todos os que nos perseguiram. Nós liberamos perdão, porque nós fomos curados, nós fomos perdoados, porque perdoamos. E nessa noite, em nome de Jesus, liberamos todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos magoaram, nos machucaram. Existe perdão na mesa. Existe cura para relacionamentos na mesa. Existe cura para casamentos na mesa. Existe cura para relacionamentos quebrados. Existe cura para uma família que está em desespero. Existe cura para alguém que confia em Cristo Jesus. Hoje eu convido a todos vocês a participarem da mesa que cura. Não aceito você entrar em 2024 magoado, entristecido, com a família, com pessoas. A mesa do Senhor cura. Quando você colocar a mão neste pão, neste vinho, entenda que tem um lugar para você. Participa da família. Você tem uma família que te acompanha. E você tem uma família chamada Nova Vida. Vamos nos relacionar melhor. Vamos entender uns aos outros. Você não é uma pessoa esquecida. A sua dor é a minha dor. Os seus problemas são os meus problemas. Os nossos problemas estão sendo vistos por Deus hoje. Vamos curar a alma, o coração, a vida. A mesa do Senhor, ela cura. A mesa do Senhor, ela traz paz. Tem vinho e pão, tem lugar para você nesta mesa. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome dEle por sua vida, por sua casa, por sua família. Tem vinho e pão nesta mesa, foi preparada para você. Oh, aleluias. Aleluias. Vamos ficar de pé, queridos. Aqui tem vinho e pão. Há um lugar para mim. A tua mesa cura. Pegue o pão, pegue o cálice. Oh, aleluia. A tua mesa cura.
Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Esses dias eu estava conversando com a Maria Helena e ela estava contando algumas dificuldades que ela está tendo agora. Eu pude falar com ela assim: a senhora sabe de onde a senhora saiu. Deus te curou de um câncer. Deus te fez ser uma pessoa restaurada, mudada. Esses dias, o irmão aqui da nossa igreja mandou um recado para mim no seu WhatsApp. Ele agora está querendo, está com um saco de colostomia e agora vai colocar para dentro o intestino. E ele disse que a primeira etapa da vida dele foi tão difícil porque ele olhava para as coisas, para a vida e dizia: e agora? Ele disse: pastor, eu sentei na mesa, a mesa me curou, a mesa me transformou. Hoje eu tenho o Júlio, que tem um câncer no fígado, e hoje está na mesa. Diácono Júlio, a cura para a sua vida, a cura para a sua alma, a cura para o seu corpo. Carrega o nome da família. Nome da família. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Há um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Há um lugar para mim. Carrego o nome da família. Aleluia. Muitas das vezes nós temos tantos abalos na nossa vida, né? Tantas coisas que acontecem. Há um tempo atrás, por um acidente, fiquei dias no hospital. Há dias atrás, a médica disse: tem um câncer de pele nas suas costas, tem que ser retirado. Retirei, passei 4 dias com as costas desse jeito aqui. Foi melhorando, passando. Agora, dia 12, tem um resultado, maligno ou benigno. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: tanto maligno como benigno, eu prometo a você que aqui eu vou estar, adorando e bendizendo ao Senhor, porque Ele é o único, Ele é a única fonte de vida. É isso. Quantos foram internados por causa de Covid e hoje está de pé? Fala, faz assim, olha aí. Tem um lugar para mim, carrego o nome da família. Sua mesa cura. Não desista, tem pessoas que precisam de você. Independente do que você esteja vivendo, tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que ainda estão mais fracas do que você. A mesa do Senhor cura. A mesa do Senhor muda qualquer obstáculo. Esse é o corpo de Cristo para a sua vida, Diácono Rogério. Esse é o corpo de Cristo para a minha vida. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Quero ouvir você cantar, vai. A tua mesa. A tua mesa. Aqui tem vinho e pão.
um lugar para mim, há um lugar para mim. Na tua mesa, diga, a tua mesa. É um lugar para mim, carrego o nome da família. Pai, aqui está um processo muito doloroso em minhas mãos que representa o teu corpo. Como essa massa foi feita, antes era um farelo, depois molhado virou uma massa, e depois essa massa ela teve que entrar dentro de um forno em alta temperatura para que esse pão estivesse em nossas mãos. Outrora era uma massa, mas após entrar no forno, após entrar na provação, na dificuldade, se tornou um pão. Ficou belíssimo. E hoje, essa bela estrutura está em nossas mãos. Jesus virou massa. Jesus, ele foi esmurrado, quebrado, machucado, mas se transformou numa mesa de cura para a gente. A cruz é a mesa da cura. A cruz é a mesa do perdão. A cruz revela paz para mim e para você. A cruz nos traz de volta. A cruz nos faz amar. A cruz nos faz abraçar uns aos outros. A cruz nos leva dentro da nossa casa e nos faz passear nos cômodos da nossa casa e dizer: há salvação aqui. A cruz. Mas a cruz foi o forno para que esse processo acontecesse. Foi a prova, foi a dor, foi a dificuldade. E ele, naquele momento, ele chega ao Pai, clama ao Pai, dizendo: afasta de mim este cálice. Mas, se possível, faça a tua vontade. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele estava ali por mim, por você. Ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós. Por quê? Na mesa dele, a cruz tinha cura. Foi preciso sofrer. Esse pão cozido, moldado, trabalhado, traz cura para mim, porque na mesa há vinho e pão. Que esse pão nos faça criar novas oportunidades e versões diferentes na nossa vida a partir de hoje. Que esse pão abra o nosso coração, que esse pão abra a nossa mente, que esse pão abra a nossa boca, que esse pão abra os nossos ouvidos, que esse pão abra os nossos olhos, para que coisas melhores venham a acontecer. Eu abençoo este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comam todos. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Os meus esforços não compram Deus. Você acha que o teu esforço, o teu jeito compra Deus? Será que o teu jeito faz com que Deus se aproxime assim de uma forma diferente de alguém ou da tua família? Não. Seus esforços, seus talentos, aquilo que você tem não compra Deus. O seu dinheiro, o maior dizimista dessa igreja, não sei quem é, mas não compra Deus. Compra nada. Quem é você? No estalar dos dedos do Pai, você sai de ação.
No estalar dos dedos do Pai, tudo acontece na sua vida. Então, queridos, vamos lutar mais pela família. Vamos lutar mais pela nossa vida. Vamos lutar mais para amar uns aos outros. Vamos lutar mais, queridos. Esse é o sangue de Cristo dado por sua vida, Diácono Rogério. Esse é o sangue dado por minha vida. Aos céus erga, por gentileza. Tem vinho e pão. Obrigado, Jesus, que aqui nós temos apenas algo que foi construído pelo homem, mas tem um simbolismo muito grande. Teu sangue. Aqui está esse cálice que representa uma aliança mensal que fazemos contigo. E hoje, Senhor, nós estamos aqui na última Santa Ceia deste ano, de 2023. E nós queremos fechar esse tempo na mesa que cura, na mesa que trabalha, na mesa que muda as pessoas e que nos muda por fora e nos muda por dentro. Eu recebo este cálice da nova aliança e faço dele uso para que a minha vida e a vida dos meus irmãos sejam restauradas por ti. Abençoa este cálice como ministro da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Beba deste cálice. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, há um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Carrega o nome da família. Essa igreja é a igreja da família. Eu abençoo as famílias aqui representadas nesta noite, que vieram para essa celebração final deste ano de 2023, aos domingos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por tua presença. E agora, por sua ordem, nós vamos sair deste lugar. Vamos pegar os nossos carros, alguns outros moram perto, alguns outros vão de Uber para casa. Que tu nos proteja, Senhor. Que tu nos leve debaixo da tua cobertura. Obrigado, Senhor, pela tua ação e pela ministração deste dia nas nossas vidas. Com o amor de Deus Pai. Que as consolações do Espírito Santo esteja sobre minha vida, sobre sua vida, sobre sua família, hoje e sempre, de uma forma rica e abundantemente. Aplaudimos a Ele. Dê um beijo nessa pessoa que está ao seu lado. Diga: a mesa é minha, a mesa é sua. Essa mesa traz cura. Deus abençoe. Leva essa mesa para sua casa. Vai em paz, tenha uma boa semana. Uma boa semana. Oh, a tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Há um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Há um lugar para mim. Carrega o nome da família.